Gêmeos, pare de rolar a tela por um momento. O que estou prestes a compartilhar não se destina a todos os geminianos. E é importante que você entenda isso desde o início. Esta mensagem só se aplica a um grupo específico de almas geminianas que silenciosamente sentiram algo mudando sem evidências, sem lógica, sem explicação. Se você tem se sentido excepcionalmente reflexivo ultimamente, se seus pensamentos têm oscilado entre o passado e o futuro, se algo dentro de você tem sussurrado que o dia 8 de janeiro será diferente, então esta mensagem chegou até você de propósito. Porque neste momento, uma mudança de destino já está se desenrolando. E a maioria dos geminianos não a perceberá. Não porque lhe falte poder, mas porque não chega de forma estrondosa. Ela vem sutilmente, silenciosamente, quase invisivelmente. O que começa em 8 de janeiro não parece dramático a princípio. Não há fogos de artifício, nem anúncios impactantes. No entanto, muda a forma como as pessoas reagem a você, como as oportunidades chegam até você e como sua própria mente finalmente começa a se acalmar após um longo período de incerteza. E aqui está a parte para a qual poucos estão preparados. Uma conversa, uma percepção ou um momento de libertação emocional pode silenciosamente remodelar toda a sua trajetória de vida para sempre. Uma vez que isso aconteça, não há como voltar a ser quem você era antes. Neste vídeo, revelo 5 boas notícias específicas que o universo está ativando para Gêmeos no dia 8 de janeiro, incluindo uma revelação final que se aplica apenas a um pequeno número de espectadores geminianos que carregam pressão silenciosa e peso emocional há mais tempo do que qualquer um imagina. Isso não é astrologia geral. Isso não é entretenimento. Esta é uma mensagem destinada àqueles que a sentem antes mesmo de compreendê-la. Importante: se você é de Gêmeos e se identifica com algo, mesmo que minimamente, não guarde para si. Comente o seu mês de nascimento ou simplesmente comente "estou pronto". Porque apenas certos geminianos estão destinados a receber conscientemente essa mudança e reconhecê-la ativa a energia. Agora preste atenção, porque depois de ouvir o que vem a seguir, você nunca mais verá o dia 8 de janeiro da mesma forma. Gêmeos, você tem sido forte de maneiras que raramente recebem reconhecimento. Não o tipo de força estrondosa. Não o tipo que merece aplausos. Mas a força silenciosa e persistente de alguém que continuou seguindo em frente mesmo estando inseguro internamente, emocionalmente sobrecarregado e mentalmente exausto. Você sorriu mesmo carregando incertezas. Você se apresentou mesmo questionando seu rumo. Você se adaptou repetidas vezes, mesmo quando uma parte de você já estava cansada de se adaptar. O que a maioria das pessoas nunca percebeu é que sua força nunca foi sobre forçar resultados. Era sobre resistência. Era sobre permanecer presente em fases em que as respostas se recusavam a chegar rapidamente. E aqui está o sussurro divino que envolve o dia 8 de janeiro. A pressão que você sofreu nunca foi punição. Foi preparação. Isso importa mais do que você imagina. Porque a pressão como punição te destrói, mas a pressão como preparação te fortalece. No dia 8 de janeiro, algo começa a mudar. Não de forma estrondosa. Não dramaticamente. Mas inegavelmente. Se você estiver prestando atenção, sentirá um leve afrouxamento no peito, uma libertação silenciosa nos pensamentos. Um momento em que percebe que não está mais se preparando para o impacto. A mudança não chega como fogos de artifício ou comemoração instantânea. Em vez disso, surge como um alívio sem explicação. Você pode notar que um problema que antes causava ansiedade não o afeta mais da mesma forma. Uma preocupação que costumava dominar seus pensamentos de repente parece menor, distante, administrável. Uma situação que antes controlava suas emoções perde o domínio sobre seu sistema nervoso. Externamente nada pode parecer diferente. Mas internamente algo mudou. Isso não é coincidência. Cosmicamente, a energia de Gêmeos está em transição, passando da sobrevivência mental para o alinhamento e o ímpeto. Você não está mais operando em constante estado de alerta. O universo está silenciosamente removendo resistências que você nem sabia que o bloqueavam.
Alguns bloqueios são invisíveis. Eles não se manifestam como fracasso ou perda. Elas se manifestam como peso emocional, fadiga mental e a sensação de que tudo exige um esforço excessivo. O dia 8 de janeiro marca o momento em que esses pesos ocultos começam a se dissolver. Você pode não anunciar isso. Ninguém pode te parabenizar, mas você sentirá. E esse sentimento importa mais do que validação externa. Eis a verdade mais profunda. Você nunca foi feito para carregar tudo sozinho. Mas por um tempo você teve que fazer isso, para que pudesse entender sua própria força, seus limites e sua resiliência. Essa lição agora está completa. A boa notícia: você não está mais se esforçando sozinho. A partir de hoje, o esforço começa a parecer mais leve. Não porque a vida de repente se torna fácil, mas porque você finalmente está se movendo com a corrente em vez de contra ela. As coisas ainda exigem ação. As escolhas ainda importam. Mas a resistência constante diminui. As portas se abrem com menos força. As conversas fluem com mais facilidade. As decisões parecem mais claras em vez de exaustivas. É assim que as verdadeiras mudanças acontecem. Silenciosamente, de forma gradual, interna e inevitavelmente depois. Não apresse essa energia. Não a questione. Não analise demais porque ela parece diferente. Simplesmente observe seus ombros relaxando com mais facilidade. Sua respiração se aprofundando sem esforço. Sua mente cessando a luta interna. Esse é o sinal. O dia 8 de janeiro não apaga o passado, mas alivia seu peso. E uma vez que esse peso se dissipa, Gêmeos, você entra na próxima fase da sua jornada. Mais forte, mais firme e finalmente apoiado pelo mesmo universo que um dia o testou. Este não é o fim da luta. É o fim da luta solitária. Gêmeos, você é regido pela comunicação. Mas o que chega por volta do dia 8 de janeiro não é uma conversa comum. É uma comunicação ativada. Palavras que não apenas informam, mas transformam. Há uma mensagem vindo em sua direção. Ela pode chegar por meio de uma conversa inesperada. Pode chegar como uma mensagem de texto, um e-mail ou uma ligação telefônica que ressoa de forma diferente do esperado. Ou pode surgir como uma súbita percepção interior silenciosa, privada e poderosa, que instantaneamente reorganiza suas prioridades. O que torna este momento extraordinário não é o que é dito em voz alta. É o que se encaixa dentro de você. O sussurro divino aqui é claro. Uma vez que você o ouve, não pode mais ignorá-lo. Isso não é informação, é ativação. Na astrologia, momentos como este são conhecidos como ajustes de linha do tempo, pontos em que a percepção muda tão profundamente que o futuro se reorganiza em torno de uma nova compreensão. Você pode, de repente, entender por que algo não deu certo como você queria. Porque um atraso que antes parecia cruel era, na verdade, protetor. Porque o fechamento de uma porta o redirecionou para longe de um futuro que o teria esgotado ou desviado do seu verdadeiro caminho. Essa clareza não vem com o caos emocional. Ela vem com a calma. É assim que você sabe que é real. A boa notícia é simples, porém profunda. A clareza está retornando à sua mente. Por semanas ou até meses, você pode ter se sentido mentalmente disperso, pensando em círculos, duvidando dos seus instintos, repassando conversas, se perguntando se escolheu errado ou esperou demais. Essa confusão mental nunca foi uma falha. Era um sinal de que você estava entre duas versões de si mesmo. O dia 8 de janeiro marca o momento em que seus pensamentos começam a se organizar novamente. Sua mente para de lutar por certezas e começa a cooperar com a intuição. As decisões parecem mais leves. A confusão desaparece sem esforço. Você não precisa mais se convencer do que parece certo. Você simplesmente sabe. E quando a mente de um geminiano se alinha com a intuição, os milagres se aceleram. Não milagres dramáticos, mas práticos. Momento certo. Conversas certas. Oportunidades certas chegando com facilidade em vez de luta. É por isso que a atenção plena neste dia é importante. Uma frase pode se destacar mais do que as outras. Um pensamento pode se repetir com uma clareza incomum.
Uma percepção pode parecer definitiva, como um capítulo que se fecha silenciosamente no momento em que você a compreende. Não ignore esses momentos. Eles não são aleatórios. São sinais. Essa mudança não exige ação imediata, exige consciência. Uma vez que você enxerga a verdade, o universo reorganiza os eventos em torno dessa consciência sem que você precise forçar nada. Esse é o poder dessa mudança na linha do tempo. Após 8 de janeiro, você poderá perceber que para de se explicar para pessoas que nunca deveriam te entender. Você para de buscar clareza externamente. Você confia mais na sua intuição do que em opiniões externas. Essa confiança te impulsiona para frente. Essa mensagem não te pressiona, ela te liberta. E uma vez que a percepção muda, Gêmeos, seu caminho não pode permanecer o mesmo, porque o futuro responde não ao esforço, mas à compreensão. Este é o momento em que a compreensão retorna. Esta é a parte sobre a qual a maioria das pessoas nunca fala, porque não acontece de forma estrondosa. Não há confronto, nem despedida dramática, nem conversa final que amarre todas as pontas soltas. E no entanto, Gêmeos, algo está chegando ao fim. Há um cordão energético se soltando. Pode estar ligado a uma pessoa que te drenou mais do que te apoiou. Um relacionamento que te deixou questionando a si mesmo em vez de te fazer sentir compreendido. Uma dinâmica em que você consistentemente dedicou mais tempo, emoção ou paciência do que jamais recebeu. Ou talvez seja uma versão mais antiga de você, aquela que sobreviveu pensando demais, tentando agradar a todos ou se apegando emocionalmente. Eis a verdade divina: você não precisa de conversas para encerrar o ciclo. Você não precisa de explicações. Você não precisa da validação da própria fonte que absorveu sua energia. O universo está cuidando disso silenciosamente. Por volta de 8 de janeiro, você pode começar a notar mudanças sutis que a princípio parecem quase estranhas. Você pensa menos nelas, não porque está se forçando a seguir em frente, mas porque a carga emocional simplesmente se dissipou. As palavras deles não ecoam mais na sua mente. As opiniões deles não influenciam mais suas decisões. Você não sente mais a necessidade de se justificar ou buscar reafirmação. E talvez o mais importante, você se sente emocionalmente neutro onde antes havia intensidade. Essa neutralidade não é indiferença, é poder. É o sinal de que seu sistema nervoso não está mais emaranhado. Você não está mais reagindo, você está se reconectando. A boa notícia? Sua energia está retornando para você. Quando o Gêmeos se liberta de emaranhados emocionais, a força vital aumenta rapidamente. Seus pensamentos se tornam mais claros. A criatividade começa a fluir. A confiança cresce silenciosamente sem esforço. As pessoas começam a responder a você de forma diferente, não porque você as mudou, mas porque você parou de desperdiçar energia em lugares que nunca poderiam devolvê-la. A atração cresce naturalmente quando você não está mais tentando manter algo unido que nunca foi feito para durar. Essa libertação é suave, não agressiva, permanente, não passageira. É por isso que é tão poderosa. Você não está cortando laços com raiva, você está se libertando deles em paz. E quando algo termina pacificamente, não volta para te testar novamente. Essa mudança também se aplica internamente. Você pode notar que a versão de você que constantemente duvidava de si mesma começa a desaparecer. O hábito de reviver conversas antigas enfraquece. A necessidade de carregar a responsabilidade emocional pelos outros se dissolve. Isso não é desapego. É o respeito próprio retornando ao seu devido lugar. À medida que esse laço se afrouxa, o espaço se abre. E o universo nunca deixa o espaço vazio. Algo melhor entra, algo alinhado com quem você está se tornando, não com quem você foi forçado a ser em modo de sobrevivência. Não se sinta culpado por se sentir mais leve. Não questione porque parece fácil. Não reabra portas que estão se fechando sozinhas. Esse fim não veio para te punir, veio para te libertar. O dia 8 de janeiro marca o momento em que sua energia emocional para de fluir para fora e começa a circular de volta para sua vida. E quando isso acontece, Gêmeos, tudo se fortalece.
É assim que você segue em frente, não se agarrando, mas deixando ir sem medo. Gêmeos, é aqui que a história toma um rumo inesperado. Este é o momento em que tudo que você suportou em silêncio começa a fazer sentido. O dia 8 de janeiro ativa uma rara janela de oportunidade inesperada. O tipo de oportunidade que não surge por meio de força, pressão ou luta, mas sim por meio de um timing que parece quase irreal. Não é algo que você persegue, é algo que te encontra. Pode aparecer de uma forma comum a princípio, uma chance que você não planejou, uma porta que se abre por causa da decisão de outra pessoa, uma nova ideia que parece ter sido baixada em vez de cuidadosamente elaborada, ou uma oferta que parece pequena, mas que ganha impulso e cresce mais rápido do que o esperado. O milagre não é a oportunidade em si. O milagre é a facilidade com que ela chega. Eis o sussurro divino que envolve este momento. Não pense demais no convite. Isso é importante, Gêmeos, porque sua mente é poderosa, mas às vezes pode atrasar as bênçãos ao tentar mapear todos os resultados possíveis antes de dar o primeiro passo. Esta oportunidade não exige certeza, exige presença. Não exige que você abandone a lógica, exige que você confie no tempo certo. A boa notícia é simples, mas profunda. Você não precisa correr atrás disso. Essa oportunidade chega até você porque sua frequência mudou, porque você liberou o que te drenava, porque a clareza retornou, porque você parou de forçar resultados e começou a se alinhar com eles. Quando sua energia muda, o universo responde sem esforço. O que importa agora é como você responde. Mantenha-se curioso em vez de cauteloso. Mantenha-se aberto em vez de defensivo. Diga sim antes que o medo tenha tempo de te convencer do contrário. O medo tentará se disfarçar de praticidade. Ele pode sussurrar: e se não funcionar? Ou, e se isso não levar a lugar nenhum? Mas este momento não pede por garantias, está pedindo movimento. Isso não é sorte aleatória. É uma recompensa pela perseverança. Cada vez que você persistiu quando queria desistir, cada vez que se adaptou em vez de sucumbir, cada fase em que confiou em si mesmo sem provas. Esses momentos construíram a base energética que permite que esta porta se abra. Agora, depois de 8 de janeiro, as oportunidades parecem diferentes. Elas chegam com menos resistência. Parecem mais leves. Não exigem que você sacrifique sua paz para buscá-las. É assim que você sabe que está alinhado. Esta oportunidade pode testar sutilmente sua autoestima. Você pode se surpreender ao descobrir que algo bom não exige luta prévia. Deixe essa surpresa passar. Você mereceu isso. O universo responde à persistência, não à perfeição. Uma vez que você entra nessa abertura, mesmo que timidamente, o impulso cresce por si só. Um passo leva a outro. Um sim desencadeia uma reação em cadeia que você jamais poderia ter planejado. É assim que os milagres costumam funcionar, silenciosamente, lentamente, naturalmente e então, de repente, se tornam óbvios quando você age. Não procure sinais de que vai falhar. Observe em vez disso como tudo se encaixa naturalmente. O dia 8 de janeiro marca o momento em que o esforço se transforma em fluidez. Uma vez que a fluidez começa, Gêmeos, ela te leva mais longe do que a força jamais poderia. Este não é o ápice, é a abertura. A mensagem mais importante. E só faz sentido se você absorveu tudo que veio antes. Cada mudança que você sentiu, cada libertação que começou, cada porta que se abriu silenciosamente estava te preparando para este momento. Gêmeos, seu destino não se revela pela força. Ele não responde à pressão, à urgência ou ao medo. Ele se revela pela autoconfiança. Em algum momento do caminho, essa confiança enfraqueceu, não porque você falhou, mas porque você se importou. Você questionou seus instintos após atrasos. Você duvidou do seu tempo quando as coisas se moveram mais lentamente do que o esperado. Você se perguntou em momentos sinceros se havia perdido sua chance. O sussurro divino para o dia 8 de janeiro responde a essa dúvida diretamente. Seu momento não passou, ele esperou. Isso importa mais do que você imagina. O destino não apressa aqueles que está moldando profundamente.
Aguarda até que seu alinhamento interior corresponda ao futuro que você está destinado a viver. E em 8 de janeiro, algo dentro de você se realinha silenciosamente, naturalmente, sem esforço. Você se lembra de quem você é, não a versão ansiosa que pensa demais em cada passo, não a versão que precisava de segurança antes de agir, mas o núcleo geminiano intuitivo e confiante. A parte de você que sabe quando falar, quando agir e quando esperar. Essa versão retorna. E quando isso acontece, o universo responde de forma diferente. É aqui que a mudança se torna visível. As manifestações se aceleram, não porque você se esforça mais, mas porque você não está mais enviando sinais contraditórios. Pensamentos, emoções e ações começam a apontar na mesma direção. As sincronicidades aumentam. Padrões, coincidências e momentos perfeitamente sincronizados se tornam inegáveis. Esses não são acidentes, são confirmações de que sua bússola interna está ativa novamente. As pessoas respondem a você com mais respeito, não porque você exigiu isso, mas porque a autoconfiança naturalmente muda a postura, o tom de voz e a presença. Os outros sentem isso, mesmo que não consigam explicar o porquê. Suas palavras têm mais peso. Suas decisões são mais firmes. Você não precisa mais se explicar excessivamente nem buscar aprovação antes de confiar no seu julgamento. Por que isso acontece? Porque quando Gêmeos confia em si mesmo, o universo acompanha. Autoconfiança não é arrogância, é alinhamento. É o momento em que você para de se perguntar: e se eu estiver errado? E começa a se perguntar: o que parece certo agora? A partir deste ponto, o destino não te empurra, ele te encontra onde você está, confiante, alinhado e finalmente ouvindo a si mesmo novamente.